Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais o programa Radar. Hoje, dia 16 de janeiro de 2019, 17 horas e 38 minutos. Convido a todos para compartilharem o vídeo, assinarem aqui o canal, aperte aí o botão de inscrito, deixe o seu like, que também é muito importante para a nossa missão. Eu sou o trader profissional e diretor da Top Traders. Acredito que o swing trade é a forma mais equilibrada de rentabilidade sustentável na Bolsa de Valores. Falamos aqui de mercados futuros de índice dólar, criptomoeda, fundos imobiliários, ações e alguns benchmarks de referência, como bolsas da Alemanha e China, Dow Jones, S&P e Nasdaq, que são as três principais bolsas norte-americanas, e temos ativos fixos como Petro, Vale Bancos, pedidos do YouTube, destaques do dia, e também trazemos os estudos do Litecoin, Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash. Eu faço o programa sempre com muita alegria e disposição e os convido também, caso queiram ter contato comigo no período da manhã, que assinem o cenário, o informe que eu faço desde 2014. Hoje ele atinge quase 100 mil pessoas diariamente. É só entrar no site, pessoal, nome, e-mail, inscreva-se, nós colocamos um robozinho, ele manda para a nossa base, a partir de amanhã você já recebe. Ele traz gráfico do Ibovespa, fala um pouco de política, economia, sempre numa linguagem bem direta e objetiva, como eu sou, sem delongas, indo direto ao ponto. Ok? Bolsas americanas estão em alta hoje, uma alta relativamente boa. S&P 0,57, Dow Jones 0,88, Nasdaq 0,46, petróleo corrigindo 0,48 de baixa. O EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, cai 0,13. Quanto às criptomoedas, um pregão sem direção única, vamos ver o que os gráficos nos dizem. E vamos aqui também estudar o fluxo antes da gente estudar o mercado doméstico. Os estrangeiros estão diminuindo aos poucos aqui a posição vendida, né? Por exemplo, ontem reduziram de menos 157,218 para menos 155,256 no mercado futuro. No à vista me chama um pouco a atenção. Eles estavam com 2.200 dia 3, até o dia 11, 429.274.000. Vamos ver se dá para ver aqui até o dia 14. Sim, aqui no site da Bovespa. Vamos ver o que eles fizeram no dia 14. Infelizmente tem algum delay, né? Delay de 2 dias. Às vezes quando eu estou gravando sai de 2 dias atrás. O de ontem nós não temos. Eu acho que vai ter um período que isso daqui vai ter até em tempo real, se bobear e tal. Tempo real não, mas do dia seguinte, dia anterior, provavelmente sim. Então, se a gente pegar um investimento estrangeiro aqui, ó, 67 bi, 084, 671 menos 67 bi, 314, 113. A gente está falando de 229 milhões de saldo negativo. Estava com 429, então no dia 14 eles compraram cerca de 200 milhões, então estão reduzindo sim a posição vendida. Ok? Então vamos aos gráficos aqui para a gente falar um pouco do EWZ, do petróleo e das criptomoedas. Pessoal, logo a gente vai fazer um vídeo com falando algumas coisas da imersão de dezembro, porque provavelmente haverá uma imersão em março. No primeiro momento nós faríamos em julho ou agosto, como tem muita demanda, é provável que tenha uma imersão em março. Então quem quer fazer esse programa deve ser no final de março, ok? Eu revi minha agenda aqui, a gente conversou. Já temos quase 1.000 pessoas na lista de espera. Ok? E a rentabilidade média das 5 ou 6 semanas de imersão que a gente deu a mentoria foi de quase 7% nas ações, mas tem ação que subiu mais de 20%. Algumas estavam de lado ali. Uma que estava caindo disparou, está no lucro já, que era uma ação que estava negativa na carteira. E no mini índice nós ganhamos 8.640 pontos entre os dias 4 de dezembro e dia 11 de janeiro.
Houve uma operação de compra que deu 3.140, uma de compra que nós perdemos 800 e uma de venda a gente ganhou 340, uma de compra perdemos 800, aí nós rolamos, aí essa terceira de compra, né, que foi a rolagem, podemos dizer a terceira operação, ganhamos 6.300, um saldo de 8.640, por pouco a gente não bateu o recorde da imersão de setembro. Como a performance da carteira foi melhor na de dezembro foi a melhor imersão de todos os tempos. Em todos os sentidos, número de alunos, interação, rentabilidade. Nem eu acreditava que poderia ser melhor que a de setembro, mas foi fruto de muito trabalho e dedicação. Ok? Então vamos lá, falando aqui do Crude Oil WTI. Tá fazendo o esperado. Quando começou a subir aqui embaixo, lá pelo dia 24, 26 de dezembro, eu falei para vocês que eu acreditava numa simetria em V, que o mercado viria aqui perto dos 54 e que ele passaria um tempo de lado. A gente contou ontem, deu 3, 6, 9, 12, 15, 16 pregões. Eu acho que ele não vai ficar 15 ou 16 pregões de lado para depois subir montando uma simetria, mas pode ficar. Ou alguma coisa perto disso. Eu acho que vai ficar um número menor, mas está seguindo aqui o caminho mais provável, que é desenhar talvez um ombro, cabeção, ombro invertido. Mesma situação que a gente encontra no Brent, que é o petróleo negociado na ICE, na Bolsa de Londres, onde 8 alunos meus operam. Um não opera mais lá, um foi para Hong Kong. 7 ou 8 alunos meus operam na ICE. Eu não sei se eles operam todos na ICE, mas eles operam em Londres. Talvez alguns operem... É que a ICE, no caso, seriam mercadorias e tal. Então, uma boa parte opera lá em Londres, ou na ICE, ou no mercado de ações. Eu sei que 3 ou 4 no mercado de petróleo, pessoas que eu treinei. E no caso do Brent é a mesma coisa, pessoal. Cumpriu aqui a simetria em V na primeira batida e está tentando replicar algo parecido com o que fez aqui entre 23 de novembro e 14 de dezembro. Ok? E eu, assim, 99% dos meus alunos são muito respeitosos comigo, trocamos altas ideias aí, somos grandes amigos, eles me agradecem, eles me mandam presente, eles me dão direção se eu tenho dúvida em relação a, de repente, até algo que eu não conheça, que eles conseguem saber lá. Então, os grandes alunos, vocês veem aí pelo YouTube, né, que operam pra caramba, são muito respeitosos, amigos, são maravilhosos e me estimulam no dia a dia, né. Os mais ou menos é que é o problema, né? Como disse o Muricy Ramalho, que foi técnico de São Paulo, do Santos, do Palmeiras, os craques não dão problema nenhum. Agora, os mais ou menos é complicado, que é mais ou menos esse 1% aí. E no meu grupo encheu o saco, me desrespeitou, eu escurraço mesmo. Nós somos uma família, pessoal. Aqui a gente preza por respeito, ética, amizade, né, colaboração mútua, seriedade. Lugar de palhaço é no circo, não na bolsa. Então, aluno engraçadinho, folgado, que quer ser malandro, aqui não se cria. Essa é a nossa filosofia, na renda variável e na vida, né? Então, sempre tem um ou outro que não se identifica e aqui não tem moleza. Aqui eu comando e aqui a gente preza por ética, respeito, bons valores familiares, ok? Então aqui é assim que nós caminhamos, né? Então, cara, aqui não se cria malandro, né? Folgado, preguiçoso, aqui é local de trabalho e de dedicação. Então quem se identifica comigo, nós seguimos juntos, firmes e fortes. Então essa é a leitura do Brent. Falemos do EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Eu operei EWZ mais ou menos 2 anos, eu tinha uma operação em Miami, operava para mim, para um grupo de árabes, minha família tem ascendência árabe e tal, o pessoal já sabe, e eu operava como Authorized Trader. Então, se é um Authorized Trader, você pode operar normal, não tem essa burocracia toda aqui, e nós íamos bem. Aí nós tínhamos uma meta, atingimos, o pessoal direcionou o dinheiro, aí eu comecei a focar aqui no Brasil, começou a crescer muito ali os trabalhos junto ao Infomoney, né? Aí eu comecei a focar no mercado doméstico mesmo, mas operei muito tempo. Operava através da Souza Barro Securities na época e também do Saxo Bank. Pessoal, eu acho que esse ponto aqui vai atrair os preços, que é o 42,05, né? Ou até o fechamento do gap no 41,97. Eu acho que nós temos uma correção no tempo, mas devagarinho o mercado vai chegar aqui e a média
vai aproximando. Dessa forma que eu vejo, então eu vejo algum espaço para uma correção leve. No caso do Bitcoin, sempre estudado em American Dollar, o Bitcoin não tem um gráfico tão claro, né? Porque existe um ponto importante aqui, que é o 3686, e o mercado está trabalhando bem perto dele, mas não está acima o suficiente para mostrar consistência na compra. Porém, entretanto, todavia, se você vai, por exemplo, para o Litecoin, já tem uma situação diferente, né? Porque um pseudo ponto de stop, que seria 30557, o mercado já está acima dele, e a barra do dia 14 negou a queda do dia 13, então a configuração é mais compradora. Se você vai aqui para o Bitcoin Cash, por exemplo, você tem algo mais complexo também. Não tem nada muito claro, mas está mais para compra, né? A barra do dia 14 negou do dia 13 e o mercado ensaia aqui alguma recuperação. E no caso do Ethereum, ele vai estar mais alinhado com o Litecoin, né? Tem uma configuração, no caso aí, mais altista, né? Essa barra de dia 14 negou do dia 13. Então, talvez prepare o movimento de alta aí nas criptomoedas. Perfeito? E correções eu vejo como prováveis oportunidades. Muito bem. Muito bem, e eu não conectei o broadcast. Eu estava gravando o material aqui, ele estava desconectado. E assim ele continua, então enquanto ele loga, né, se é que tem o verbo logar, nós falaremos do mercado doméstico, né, que está em fase final aqui de pregão, né, ações subindo muito forte, outras caindo muito forte. Então, eu vou falar aqui primeiro das bolsas americanas. Pessoal, nós temos aqui o Dow Jones, né? Eu acho que no frigir dos ovos o Dow Jones vai vir aqui em cima, né? No 25.980, talvez aí em fevereiro. E é isso, ele vai subindo, tem o gap para atrair os preços. Desde aqui de baixo a gente comentava isso, temos um pivô a 23.413 rompido, fundos anteriores rompidos, e acho que ele vai no ritmo dele aqui devagar e sempre. Assim como o índice Nasdaq, que sempre está à frente aí nas últimas semanas, inclusive esse gap já foi fechado, né? Ele pode ir corrigindo no meio do caminho, mas fazendo topos e fundos ascendentes, teria um alvo aqui no 7486, e nada diferente no caso do S&P. A bolsa americana ela deve ir galgando degraus de forma gradual, né? Então é isso, né? Esse gap ainda atrai os preços, não foi fechado e vai buscando resistências imediatamente superiores. A gente vê uma movimentação lenta, mas constante nas bolsas americanas, como é típico das praças de lá mesmo, dos benchmarks Estados Unidos da América. Falando um pouco aqui vamos falar da bolsa de Xangai e do índice DAX, né? Primeiro, saiu o livro bege, agora às 5 horas, deu uma movimentada no mercado. Eu quero ver se eu consigo passar para vocês aqui o que saiu mais cedo. Então vamos rolar aqui a barra. E assim, pessoal, no exterior, né, guerra comercial China e Estados Unidos, estímulos chineses, Brexit no radar. E aqui no Brasil, naturalmente, o assunto principal tal é a Previdência, né? O que eu queria mostrar é o fluxo cambial. Vocês sabem que eu faço concomitantemente aos estudos dos estrangeiros, né? Então vamos lá. Fluxo cambial na semana de 7 a 11 de janeiro, positivo em 1,347 bilhão. O financeiro, que é o que mais importa pra gente, ok? O comercial foi positivo também em 101 milhões, então fazia um bom tempo que a gente não via fluxo cambial positivo por aqui, vocês concordam? O fluxo cambial total em janeiro é de 136 milhões. Para vocês verem, foi negativo na primeira semana, mesmo ela sendo curta, né? E o fluxo cambial total de 7 a 11, esses dois somados,
1,4448 bilhão, ou seja, a primeira semana foi bem negativo e a segunda semana foi positivo, quer dizer, os estrangeiros estão começando a chegar. Né? Isso não significa que o mercado vai disparar de uma vez, eles podem ter um delay, eles realmente estavam na mão contrária nessa última puxada, né? Mas isso significa que eles estão chegando aos poucos. E se você olhar o fluxo cambial de 7 a 11, ele está alinhado com o que nós vimos na posição no índice futuro, que eles estão reduzindo de leve, e principalmente no mercado à vista, correto? Bolsa chinesa fechou estável, Europa fechou em direção única, Alemanha leve alta. No caso da Bolsa de Xangai, que nós vemos aqui, que é o principal benchmark da China, eu acho que a gente pode considerar já que existe algo novo, porque já há alguns dias está acima da média de 21 e da CLTB, que derrubou os preços várias vezes nessa última queda. Então, existe uma consolidação. E é aquela minha velha teoria da metodologia Top Traders, né, pessoal? Tem um Marubozu, corrige na parte alta, tende a continuar subindo. E mesmo que exista uma correção, isso aqui mostra força, né? Que a barra não foi negada de forma imediata. O índice DAX está patinando, aparentemente formando ombro, cabeça, ombro invertido, mantendo C acima da média de 21, tudo dentro da normalidade daquilo que nós esperamos. E no local que eu estou, eu tenho ar-condicionado, tem um fluxo bom de ar aqui, e não está tão quente, né? Então, e o meu notebook, modéstia à parte, é um bom notebook, a gente faz manutenção e tal, ele está sempre limpo. Só que ele está tão quente que se eu tivesse trazido uma refeição, aqui popularmente chamada de marmita, né? Todo mundo que fez Senai, ou faculdade, ou curso técnico sabe do que eu estou falando, eu trabalho em empresa, ou o pessoal das dietas também, como é o meu filho, que é quase um atleta, e jogou no Corinthians há muito tempo, hoje pratica artes marciais, musculação e tal comigo. Se colocar aqui a refeição, esquenta, não precisa nem pôr no micro-ondas, né? Então eu espero que ele não apague aqui, mas é o calor mesmo. Dá para fritar ovo? Dá também. Dá para fazer chá, colocando aqui na parte de cima do micro-ondas do notebook, dá para fazer chá também. Ok? Então é isso aí, pessoal. Falando de ativos fixos, né? A gente vai entrar no leilão. Acho que já entramos aqui no caso das ações, né? Vamos falar dos ativos fixos aqui que estão em leilão. Petro, Vale e Bancos. A Petrobras, movimento manjado, simetria em V, chegou no 25,80, estrela cadente foi fora da banda, veio para dentro. Eu acho que ela vai cair até encontrar, no mínimo, até encontrar os R$24 aqui, região da média de 21, continuo achando isso. A Vale está fazendo charme, aparentemente isso aqui é um mastro bandeira em formato de flâmula, ok? Ela deve continuar nessa movimentação enquanto o mercado corrige no tempo, e aí quando o mercado toma fôlego de novo ela vai embora, pode demorar alguns pregões sim, ok? Então hoje eu até comentava que eu acreditava numa terça e numa quarta-feira de correção. Olha, o Ibovespa não fechou ainda, se tá de lado, é correção, isso aqui é correção, né? Caindo nada aqui já fecha negativo, então é alguma correção, né? Na quinta-feira, continuo acreditando ou correção no tempo ou no preço. Eu não acredito, por exemplo, numa alta para amanhã, por exemplo. Para mim, ou fica de lado ou cai um pouco. Uma queda entre leve e moderada. Então, Vale, é isso. No caso de Banco do Brasil, nós temos algo novo aqui. Temos sim. Porque se eu marcar esse ponto é 49,83, 49,83, 49,94. Eu não vou dizer para você que isso daqui é um topo duplo, assim, que vai trazer o preço para a base aqui em R$43. Mas que pode trazer para testar o eixo nos 46,83, pode. E aí testaria a média, possivelmente a LTA, que é a minha expectativa, que vocês sabem. No caso de Bradesco, eu até brincava outro dia, né, que só tem candle verde, né, a cor vermelha aqui em Bradesco. Apesar do banco ser vermelho, não se faz material. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 pregões, um só vermelhinho. É uma correção no tempo? É. Ou os preços encontram a média ou a média encontra os preços.
No caso de Itubi, eu já vejo uma movimentação mais técnica. Nós temos um topo arredondado. Imagina que você prende um grafista numa caverna. Então, alguns, inclusive, deveriam ser presos lá e não... Falar que não deveriam sair de lá é uma palavra muito forte, vai criar polêmica, mas deviam ficar lá uns 2 ou 3 dias, mas bem alimentados, tal, mas lá na caverna. Poupariam muita gente aí de aprendizado errado do que é a Bolsa de Valores, digamos assim. Então imagina que a gente prendeu o grafista lá, a gente alimentou ele bem, os analistas, ele até viu TV, tinha até internet na caverna, ficou lá uma semana. Aí você tira ele da caverna, se ele for doidão mesmo, ele vai falar, a Itubi tem um topo duplo alvo aqui embaixo, 33 e 25. Né? Faz sentido? Faz. Só que aí, pessoal, vem conjuntura, né? Putz, é um mercado altamente comprador. Será que a gente vai ver, sinceramente, Itubi aqui nos 33, né? Então, é aquela história muitas vezes dos padrões, assim, tem essa hipótese, mas é difícil, né? Agora, violar 33,79 e vir um pouquinho abaixo da média já é factível. Né? Nós temos alguns topos aqui, ó, 35,75, 35,73, aí não seria uma grande surpresa para mim, mesmo entendendo que a memória é vendedora. O volume de ontem me chama atenção para isso. E de fato é um topo arredondado, mas aí tem contexto, tem uma série de coisas, né? Se fosse tão simples assim, você colocaria um robozinho para operar, né? Então exige alguma leitura e tal, até você... Né, existe a história do fluxo, uma série de coisas aí. Mas é para ficar esperto. Se eu tivesse Itubi, se fechar abaixo de 33,79, eu colocaria o lucro no bolso. Eu realizaria lucro, seria a minha estratégia. Mas se eu tivesse Itubi de fato, eu teria vendido nesse dia. No dia 10, foi fora da banda, fechou dentro da banda ou na perda da mínima desse dia, que foi 37,64. Ok? Hoje eu não vou fazer destaques do dia, porque tem muito pedido do YouTube. Depois eu faço dólar, BOVA11, índice e tal. Então eu vou fazer 7 pedidos do YouTube aqui para a gente colocar a lista mais ou menos em dia. Tá tendo muita interação. Então, a primeira ação... Ontem eu já tinha falado de SUSB, eu esqueci de riscar aqui. A primeira ação é Porto Seguro, PSSA3. Primeiro pedido aqui. Inclusive... Toda vez que eu vou renovar o seguro do carro, eu coto com a Porto, mas nunca fecho com a Porto, de uns tempos para cá. Mas coto. Então, faria sentido talvez traçar uma linha assim. Na verdade, eu sou extremamente detalhista. A reta não está como eu gosto, então nós traçaríamos assim. Traçaríamos sim, assim, agora sim. Então assim, sim, então assim, temos o gráfico com topos e fundos descendentes. A tendência primária, né? A tendência terciária, que é de curto prazo. A secundária e primária, ela é de alta. A compra ótima dos sonhos de livro foi aqui. Né? Você pode interpretar no dia 7, pode interpretar como pinça de fundo, pode interpretar como arame. Como diz o meu amigo e grande analista Thiago Bis, isso não importa muito, o nome. Né? E aí deixou esse fundo para trás, 49,22 e tal. Eu acho que se houver um cenário corretivo de 1, 2% para a Bolsa, ela deve corrigir também, ela abre oportunidade, mesmo com topos e fundos descendentes. É a minha visão sobre o papel. Aí nós temos a seguir a ação da Rent 3, que é a Localiza. Quando eu viajava para as famosas Expo Moneys, eu costumava alugar carro na Localiza, e dentro das minhas histórias malucas, uma vez eu e um grande analista aí, que é meu amigo, nós fomos alugar um carro, aí a gente tinha a Celta ou tinha a Kombi para ir de uma cidade para outra. Não era muito longe, era de Brasília para Goiânia. No Celta não cabia nem a gente direito, nem as malas, nós fomos de Kombi, só que
Esse meu amigo falou que Kombi ele não dirigia, porque realmente é um caso sério. E eu dirigi a Kombi de Brasília a Goiânia. Cheguei lá, um monte de rotatória, nunca tinha ido lá. E foi isso, dirigi a Kombi de Brasília a Goiânia. Nós não pudemos voar na sexta, ele tinha um trabalho na sexta, eu também. Eu fiz um evento no hotel que era um seminário pós-Expo Money e nós fomos de Kombi, de carro, para a bela, linda e quente e maravilhosa Goiânia. Histórias da Bolsa. Pessoal, Localiza veio no alvo. Né? Ela tinha um alvo aqui perto de R$30, ela veio e aí em seguida deixou um arame de topo. E está corrigindo. Enquanto abaixo de R$29 nós temos um pivô de baixa que pode trazer ela a R$27,50, por exemplo, sem alterar, né, de forma significativa a sua movimentação de alta. Então, se nós traçarmos uma reta aqui, a inclinação se mantém e ela está num ponto-chave. Para quem está comprado, eu acho que faria algum sentido estopar na perda. Isso é stop inteligente, na perda dessa LTA, mas eu confesso que eu teria vendido ou no alvo ou na perda de 29,33. Né, eu acho que é papel, momento de realização, pelo menos parcial, de lucro. Ok? Aí nós temos Cielo e Embraer em seguida. Ciel 3. A Ciel 3 é uma ação de fluxo, né? Tá tendo uma correção no tempo. Ela sente. Pessoal, na minha visão, eu não sei se eu estou vendo diferente, mas tem uma formação de topos e fundos ascendentes. E ela está vindo buscar média aqui, buscar apoio. Ela vai depender do fluxo. Então eu acho que o ativo ele continua sendo oportunidade, é a minha visão. Você pega um ativo que está inflexionando, né? Ela já tem uma inclinação diferente. Corrige, eu acho que é oportunidade. Não sei, é da forma que eu vejo. Aí temos a Embraer. A Embraer é uma tranqueira de papel. Eu fiz uma operação grande aquela vez, aquela operação pública. Ganhei uma nota, mas quase fui estopado. O maior estresse. O JBS Embraer não devo voltar a operar tão cedo. E a Embraer, a gente nunca sabe o que ela precificou ou não. É uma boa empresa, mas eu acho que hoje tem empresas com gráficos e fundamentos mais claros. Então a ação não me interessa, ela está de lado aqui há praticamente 3 meses. E se eu tivesse, sinceramente, eu venderia, alocaria no outro papel. Se você for olhar a médio prazo, ela deve buscar os 28, mas tem ações que podem trazer uma tranquilidade maior, tá, e uma rentabilidade parecida. É o que eu penso, ok? Aí nós temos o quinto elemento dos pedidos do YouTube hoje, que é a Mar3, que é a Marisa. A Marisa é um ativo de risco, é uma das ações do varejo que está atrasada. Os dados de varejo têm vindo bons, seus pares estão num momento excelente. E é isso, né? É uma ação que opera descontada, dá a impressão que ela está fazendo aqui. Ela fez um fundo duplo, veio no alvo, que era a região de R$6. Aparentemente temos aqui um ombro, cabeça a ombro, invertido. É o que eu vejo para Marisa. Aí temos provavelmente fundo imobiliário, HTMX11. Eu nunca ouvi falar desse fundo. É de hotéis. Até o aluno explicou quando ele pediu tal, eu me lembro mesmo. Ele até comentava, né, um possível momento para os hotéis. Assim, uma queda bem violenta, né, nesse fundo. Eu sempre gosto de entender a razão que causa um movimento tão brusco. Geralmente que eu não tenho razão nenhuma onde eu entro comprando. E assim, é uma correção até praticamente topo anterior, né? Eu acho que não é momento para fundo, sinceramente. Acho que até ações do setor são melhores, mas assim, entre a compra e a venda eu compraria. O stop está abaixo dessa barra grande. Professor, você entraria? Não. Operar contra a barra grande assim é complicado, sendo bem sincero. E aí tem uma ação agrícola, que é SLC3, é um setor promissor, mas ele é complexo, o investidor tem que ter paciência, tem um triângulo aqui. E é isso, né? Talvez um rompimento falso do 41,17. Ok? E nós estamos aqui no finalzinho, no leilão. Tá subindo um pouquinho no leilão, algumas ações fechando na máxima, né? CSN, Elet 6, a Magnesita aqui. Ontem foi um ajuste favorável aos vendidos, hoje deve ser levemente favorável aos comprados, aí talvez uns
200, 300 pontos para os compradores. Falando do BOVA11 aqui, nós temos uma correção no tempo, né? O mercado não vai para lado nenhum. Para vocês terem uma ideia, a comparação com a semana anterior, né? No dia 11, o BOVA11 estava 90,02. Agora ele está 90,90, está subindo 1%. Ok. A gente pega o IBOV no dia 11, 93,658, agora 94,286. A gente está falando em 350 mais 250, 600 pontos na semana. É uma correção no tempo, né? Lembra que eu falei da média? A média já rompeu 89,600, ela já rompeu 89,985 e ela deve aproximar para proteger o 91,240 aqui sim. Ok? Aí os preços encontram a média, o média encontra um preço. Como eu tenho dito no cenário, o mercado tem respeitado a média de 5 desde o início da alta. Então ela é uma referência importante também, como suporte ou até a sua perda, né? Aí falamos do dólar. No caso do dólar, está trabalhando numa faixa entre 3,698 e 3,744. Eu acho que ele assim deve continuar. O dólar, ele dá alguma impressão que ele está fazendo uma simetria para subir, pelo menos para beliscar a média. Ou talvez até o 3,824. A gente não encontraria talvez uma razão nesse momento, mas é uma hipótese sim. Pelo menos até a média de 21 eu acho que o dólar vai subir. É a leitura que eu tenho. E falando sobre o índice, pessoal, semana passada, pegando o dia 11, 94,060, agora 94,690, 630 pontos de alta, é uma correção no tempo. Aquela história da média, ela já está protegendo o 91,225, o 91 mil pontos, o 91,090, que são esses topos aqui, e também o 90,930, que é esse topo intermediário. Então, a média já rasgou essa região, protegendo-a, né? Então, aquela velha história, ou média encontra o preço, ou preço encontra a média, e a média D5, no caso, é uma referência importante também, e nós temos sim o sinal de topo, que ainda está preservado porque o mercado não trabalhou acima da máxima de ontem, né? Que é a máxima histórica, inclusive, do índice, né? Nós temos aqui um enforcado, a máxima 95,100. Então, a perda da mínima do enforcado 93,760 poderia trazer o mercado a 96,660 ou até na própria média de 21. Por fim, observando o intraday, nós temos uma LTA que guia os preços desde o dia 3 e ela foi tocada e respeitada tanto ontem como hoje. Então, mantém as coisas aí de forma enigmática, incertas, tornando o mercado nesse momento complexo e desafiador. A gente sabe que geralmente depois do movimento complexo e desafiador vem um movimento linear. Se a gente consegue surfar, consegue uma rentabilidade excepcional. Ok? Então é isso. Desejo saúde, paz, sucesso, prosperidade a todos. Se puderem deixar o like, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, eu fico grato a vocês. Isso ajuda na nossa missão. Bons estudos, excelentes investimentos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu e até amanhã no Radar, se Deus quiser.